Bom dia, eu sou o professor José, eu estou concorrendo uma vaga PSS 2025. Então, hoje vamos trabalhar o primeiro ano do ensino médio, ética aristotélica. Então, o que Aristóteles ele vem trabalhar essa ética? O que os gregos eles trabalham a ética? Como que é a ética para Aristóteles? Né? Como ele vê a sua ética? Então, qual é a relação entre a ética e a felicidade para Aristóteles? Como Aristóteles busca a felicidade? A causa final do ser humano, para ele, é a felicidade. Então, como ele começa a atingir essa felicidade? Nossa vida, nossa angústia, desde que a gente nascemos, o que ele busca no conceito de ética para a pessoa alcançar essa felicidade no meio do caminho. Então, se a gente for trabalhar, a gente vai notar que essas palavras, para ele tudo é virtude. Gula, tanto a gula, a ira, o egoísmo é virtude. Quando ele fala tudo é virtude, porque o egoísmo, a pessoa não pode ser nem muito mão aberta, nem muito mão fechada. Tem que ser sempre um equilíbrio, tem que manter. Uma pessoa que é muito mão aberta, as pessoas vão acabar enganando, passando para trás, vai ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito dada, entendeu? A pessoa avarenta também não pode ser nem, né? Também não pode ser muito egoísta, corajosa, um soldado. Então, exemplo do soldado. O soldado ele não pode ir nem muito para a guerra, nem muito na frente, nem muito recuar. Se ir muito para a guerra, ele morre no primeiro dia. Não é? Também não pode recuar porque os amigos, os companheiros estão morrendo no seu lugar e ele passa sendo um covarde. Não é isso, gente? Então, na sua obra Ética, como Aristóteles busca estabelecer uma fórmula para o ser humano, a guia do agir humano. Assim, Aristóteles apresenta o conceito da justa medida, meio termo mediana, onde o filósofo irá definir que o controle racional sobre o nosso agir é necessário fugir do excesso ou da falta das carências do comportamento. Então ele vai falar da justa medida, ele vai falar exatamente isso, a mediana, o equilíbrio, entendeu? O equilíbrio, a gente tem que sempre manter o nosso equilíbrio para alcançar. Se a gente for analisar, tanto na política, tanto na religião, então a pessoa não pode seguir apenas aquela ideologia, aquele extremismo. A pessoa que acaba atingindo o ápice do extremismo, né? Ela acaba se prejudicando, brigando com as pessoas, tanto na religião. Não pode ser pessoa fanática, então ele está falando do fanatismo. Na vida, a moral é um meio termo entre dois vícios, um dos quais envolve o excesso e o outro a deficiência. E isso porque a sua natureza é visar a mediana nas paixões e nos atos. Beleza? Então, exatamente isso, porque você não pode nem tanto para mais, nem tanto para menos. Então, seguindo esses exemplos, para uma pessoa que come, que passa fome, passa vários dias sem comer, comer demais, prato, não seria o excesso, seria a justa medida, beleza? Seria o equilíbrio. Se a pessoa manter esse equilíbrio, vai encontrar a paz interior, vai poder fazer as coisas necessárias para a sua vivência, não é? Então, por exemplo, tanto o medo como a confiança, a apetite, a ira, a compaixão em geral, o prazer e a dor, podem ser sentidos em excesso um grau insuficiente, no caso, como o outro. Isso é um mal, mas sentido na ocasião apropriada, com a referência aos objetos apropriada, com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente. Nisso existe o meio termo e a excelência, característica é virtude para ele. É só isso o ser humano consegue alcançar a sua virtude. Então, aqui o ser humano tem que ser o quê? Uma pessoa prudente. Não é só uma pessoa prudente, tem que fazer aquilo que é necessário para ter uma harmonia melhor com as pessoas, para
aprender a respeitar o lado de cada um, não querer pegar para si as ideias errôneas, né? Ideias para si, né? Achar que está certo, entendeu? A pessoa não tem controle. Então está falando da prudência, a pessoa tem que ter controle dos seus atos, não é? Para alcançar a perfeita alegria, né? Perfeita a felicidade, para ser uma pessoa sadia, né? Tanto na saúde, né? Então, Aristóteles desenvolveu a sua teoria mediante o meu termo, pela qual a virtude boa é controlada no seu excesso, na sua falta. Em outras palavras, agir virtuosamente é encontrar a mediana entre dois extremos. Não é? Então, exatamente, você tem que encontrar a mediana dos dois extremos. Não pode ser uma pessoa muito. Existe um extremo de colocar em equilíbrio entre o que é mais e o que é menos, não é? Para ela fugir dos seus vícios. Quando a gente fala de vício, está falando uma pessoa que bebe socialmente, né? Ela bebe controladamente, não é isso? Mas uma pessoa que bebe demais, ela vai acabando se prejudicando, porque ela está cometendo um ato exagerado da bebida alcoólica, não é? Então ela não pode cometer esse ato porque acaba se prejudicando. Mas se a pessoa bebe socialmente, de vez em quando, um vinho, não é prejudicial à saúde. Então, mas você beber equilibradamente, você vai encontrar a sua paz interior, o seu equilíbrio, a sua harmonia. Das situações apresentadas, seguia firme cada uma delas, o comportamento apresentado foi excesso ou falta, seguinte. Então, gente, tem um exercício aqui muito legal para a gente discutir. Uma pessoa repete pela quarta vez em um restaurante porque era buffet livre. O que vocês acham? É excesso ou a falta? Com certeza é excesso, porque a pessoa vai repetir 4 vezes. Não é a pessoa que faz vários dias que não come, então repetir 4 vezes não é excesso, então é equilíbrio. Mas uma pessoa que está bem alimentada seria excesso, né? É outra coisa para ser discutido. Durante o isolamento social, Carlos reúne vários de seus amigos em casa, afinal, era seu aniversário. Por que aqui seria falta? Não seria o excesso? Né? Porque a falta? Porque aqui está uma pergunta, uma palavra-chave que é isolamento. Então ele estava no isolamento, na pandemia, mas ele infringiu uma regra que dizia o quê? Então, por que faltou? Ele faltou com a ética. Isso que é falta. Por isso ele faltou com a ética. Né? Então ele faltou com a ética, por isso que é falta. Né? Pedro perdeu a prova por estava doente, mas não pegou atestado médico. Mesmo assim, o professor aplicou a segunda chamada. Exatamente. Então, o que o professor fez com ele? Foi justo, né? Então ele usou o quê? A justa medida, porque ele faltou para a prova, mas ele pegou a segunda chamada. Por quê? Porque ele estava doente. Então, o que o professor foi? Foi prudente. O professor realmente foi prudente com ele. Né? Então ele usou a justa medida, né? Então, para o filósofo em Aristóteles, o amor à alegria pelo que você já possui, amar a si aos amigos de maneira generosa e desinteressada, é para Aristóteles o que é mais necessário para viver. Exatamente isso. Mas se você saber lidar com as pessoas de maneira mais harmoniosa, saber viver tanto a família, com tantos amigos, você ter essa harmonia entre eles, você vai ver que é o que é necessário para a pessoa encontrar o equilíbrio e buscar a felicidade. Não é, gente? Então, buscar a felicidade. Então, essa felicidade é necessária para a gente encontrar. Então, quando ele fala assim, que a gente tem que fugir dos nossos vícios, dos nossos desejos, quando fala de desejo, é desejo carnais, é desejo
o nosso corpo e fugir disso e buscar o equilíbrio para nós manter nosso corpo harmonioso para encontrar a perfeita alegria e a felicidade, né, gente? Então, não esqueça de pesquisar sobre o filósofo para o nosso trabalho. Então, a gente vai continuar dando essa aula, a próxima aula a gente vai continuar trabalhando sobre filosofia aristotélica, beleza?